Oi, chegou de volta. Vamos Que lá. susto, que susto, não te achava? Olha lá, olha a Elô aí. Oi, Elô. Ai, que legal, a nossa Elô tá com a gente, que legal. Agora, muito legal ver esses meninos com a gente, você viu, Patrícia? Muito bom. Tem vários homens com Isso a aí já gente. é um indício de mudança também, É né? inspirador, é Exatamente. inspirador. Porque eu também percebo, queridos, o seguinte: ah, imagine esses homens queridos que tinham uma mãe, a Amélia, uma mãe que fazia tudo, que cuidava de tudo, que a alimentação estava feita, e esses homens queridos viam essa mãe fazendo essas coisas todas. Em um curto espaço de tempo, em um curto espaço de tempo, ah, deixa eu só colocar aqui um negocinho aqui. Pronto. Num curto espaço de tempo, quando ele casa, o modelo de mulher já não é mais esse. O Uhum. modelo de mulher, ou ele casa com uma mulher querida, formada, com pós-graduação, que de repente ganha mais que ele. E ele é um homem bom, ele é um homem de Deus. Só que ele fica tão perdido, como que ele lida com essa mulher? E, Sim. queridos, olha, tem 66 pessoas, Paty, então deixa eu falar um negócio aqui antes que entre Aham. muita gente. O negócio é que ele nunca ouviu a mãe dele falando de sexo, falando que era bem ou mal satisfeita. De repente, essa mulher com quem ele casa, fala assim, olha, não está bom essa parte. Aí Aham. ele pira de vez. Temos que ter uma DR a respeito disso. Temos uma grande ideia, porque ele não conhece esse Sim. tipo de mulher. Então, É eu fato. consigo perceber, não é mesmo, Paty? O que É, acontece? muita Eu consigo mudança. perceber muita mudança. Então, temos homens preciosos nas nossas igrejas Uhum. que simplesmente ainda não conseguem lidar, ainda não conseguem nem a lidar, é se adaptar com essa nova Sim. maneira, não é, Patrícia? E aí a É. gente falou alguns dias atrás, eu sou tão grata por essa nova geração de mulheres. Essa nova geração de mulheres formadas que não vão lidar com o que as nossas mães lidaram. Isso é uma coisa muito legal, Patrícia, porque as nossas mães, as nossas vós, elas não tinham como sobreviver sem esses maridos, sem esses Uhum. homens. Não é mesmo? Elas precisavam Sim. ficar casadas, precisavam passar por vários tipos de abuso, inclusive o fato desses maridos acharem que é normal terem as mistresses, né? É normal, Exatamente. né? Então, estamos num momento muito delicado, né, da nossa É. história, porque nós temos as pessoas que realmente não. As pessoas as pessoas mal trabalhadas, que realmente não têm Uhum. interesse, e temos as pessoas. Olha, tem uma pergunta aqui, Patrícia, deixa eu fazer logo antes que passe de novo. Olha, como ajudar mulheres tão machucadas e imersas na teologia, na ideologia do feminismo? Ai, deixa eu ver o finzinho. Aqui. Como aproximar mulheres tão machucadas e imersas na ideologia do feminismo radical e sua feminilidade e sua identidade em Cristo? Vou ler de novo. Como aproximar mulheres tão machucadas e imersas na ideologia do feminismo radical e a sua feminilidade e a sua identidade em Cristo? Você entendeu? Eu vou falar o que eu entendi, a pessoa disse eu tô Tá, certa. tá bom. Alguma mulher teve alguma frustração, alguma decepção, e Uhum. aí ela foi para uma radicalidade do feminismo. Porque assim, há que haver também um Isto. entendimento, gente, porque assim, Sim. o feminismo tem várias nuances, tá? Tem muita gente que fala assim, o feminismo é uma droga. Não. O feminismo é um movimento de luta pela garantia de direitos da mulher. Agora, tem correntes feministas que vão de um feminismo equilibrado, que eu partilho e coaduno do pensamento, salários iguais, posições iguais, oportunidades iguais, uma criação igualitária para os filhos, que vai daí. Há uma coisa exacerbada, exagerada, que é assim, os homens são o nosso algoz. Eles não deveriam nem existir.
Sim, existe esse extremismo feminista, mas assim, tá lá naquele extremo. É aquela mulher que tá negando já a feminilidade dela, tá negando o feminino dela, tá combatendo aquilo que é próprio dela e tá Uhum. rivalizando com o masculino. Existe isso? Existe. Existe. Mas isso, gente, é um percentual pequeno, tá? É Uhum. um extremo bem radical. É um percentual pequeno. O que mais existe é uma luta pela garantia de direito, pela proteção da mulher contra a violência, pela proteção da criança e do adolescente contra o abuso sexual, que é a data de hoje. Enfim, é isso. Como que traz essa mulher de volta? Eu acho que existe uma palavra que diz assim: o verdadeiro amor lança fora todo O medo, medo. Uhum. né? Uhum. Essa mulher tem medo. Ela Uhum. tem medo porque ela foi machucada, ela não se sentiu amada, ela se sentiu traída, ela se sentiu aviltada, ela se sentiu desrespeitada, ela foi machucada. Alguém Uhum. escreveu aqui uma coisa que eu sempre falei: pessoas machucadas machucam, Sim, né? sim, Como que a sim. gente faz para cuidar do machucado dela? A gente tem uma Uhum. tendência de quando alguém está com um pensamento muito diferente do meu, eu tenho um rechaço, né? Eu tenho uma aversão, eu me afasto. Se ela está assim, se aproxima, Uhum. abraça, né? Fala assim, Uhum. olha, eu posso divergir de você no pensamento, mas eu continuo te amando, continuo te Uhum. admirando, continuo te Uhum. respeitando. Eu Uhum. quero, eu quero entender sua dor, eu quero que você conte comigo para que ela seja aplacada. Eu quero quero ser um instrumento para que venha um bálsamo de Deus sobre você. Ama, acolha, Uhum. né? Uhum. Que Porque lindo. a palavra branda desvia o furor, né? Uhum. O furor que Uhum. ela sente do não acolhimento, da frustração, da decepção que ela sofreu, a palavra branda vai ser aí falada devagar, aos poucos, com sabedoria, com discernimento, com sensibilidade, e vai ter o tempo necessário, porque Que tudo lindo. tem o seu tempo debaixo do céu. Não Que adianta a lindo. gente querer as coisas no nosso tempo. É o tempo que ela precisa para se refazer. Pati, olha, tem mais algumas perguntas aqui, muito boas. Vou de baixo para cima. Como não me auto-sabotar num processo de abuso ou relacionamento abusivo? Como não me auto-sabotar num processo de abuso ou relacionamento abusivo? Olha, gente, a autossabotagem é complexa, viu, numa relação assim. Ela Uhum. faz parte da personalidade do codependente, né? O Zeni sabe disso tão bem quanto eu, assim. Ela é presente. Então, assim, você está sempre... então, mas ele falou, ele foi tão amoroso hoje, acabou de me dar um murro, mas assim, mas ele foi tão amoroso, ele está arrependido, né? Ele mudou de atitude. Então, eu acho que eu vou dar uma oportunidade. Eu acho que realmente eu fiz alguma coisa que irritou ele demais. Eu acho que eu posso. Você vai estar sempre flertando, porque o problema, a gente tem que identificar assim. Ele realmente tem um problema, mas você também tem um problema. E Uhum. você também precisa identificar o seu problema. E para Uhum. você resolver o seu problema, o mais salutar seria que você se afastasse daquele problema. Para Uhum. você poder ter uma. É que nem você olhar um quadro, né? Um quadro abstrato. Se você ficar com a cara grudada no quadro, você não vai entender nada o que aquela arte quer dizer para você. Uhum. Se você se afastar, aí você consegue fazer uma leitura do que aquilo está dizendo. Então, assim, Uhum. se você se afastar um pouco, você vai conseguir identificar as suas patologias, que vou falar para você também, meu Deus, eu tenho uma patologia, querida, eu também tenho, a Rosine também tem, todo mundo Uhum. tem. Todo Uhum. mundo tem um probleminha. Todo mundo vem com foi forjado e foi formando um defeitinho. Porque a Uhum. gente está num mundo caído, né? E Uhum. nesse mundo Uhum. caído, alguém passou por cima da nossa emoção, alguém foi um espelho torto, alguma relação parental com a gente não prestou, deu ruim em algum lugar. Então, assim, não se martirize também por isso.
Porque isso aí também tem conserto. Mas, assim, é preciso que você se identifique para que você corrija a questão da autossabotagem, porque ela vai ser muito presente. A Eliana fala uma coisa muito legal aqui. Às vezes, uma crença interna, inconsciente, de que não merece ser feliz. Né? Que é E a é tão. autossabotagem, né? Autossabotagem. É ele que Tão. merece, né? Então eu estou a serviço dele. Então, se ele está feliz e eu estou fazendo isso, então se é o preço, se é a custa da minha felicidade ele ser feliz, então ok, eu estou aqui para isso. E essa questão da nossa identidade, né? Como é lindo, né, Patrícia, nós nos vermos como essas mulheres amadas, filhas amadas. A minha identidade não é a minha codependência, não é o meu abuso. A minha identidade é ser filha amada. Sim. No momento que isso vai saindo da minha cabeça, indo para o meu coração, aí existe um processo, o da beleza, né, Patrícia? O da beleza, Sim. porque para eu ser bela, eu não dependo de estar ou não estar num relacionamento, né? Não. Porque muitas vezes as mulheres falam, eu prefiro estar num relacionamento não saudável do que estar sozinho, né? Então, isso não é possível. Conforme nós vamos nos apropriando, o que é o processo da recuperação? É basicamente o processo de entender a minha identidade. E eu sempre penso numa coisa, alguma coisa que um pastor falou que eu gostei tanto. Jesus Cristo, ele é batizado. Ele é batizado, ele ouve a voz, né, do Pai através da ave, que eis o meu filho amado em quem me comprazo. Aí ele sai dali e ele vai para o deserto para ser tentado. E a primeira tentação já vem nesta área. Se você é filho de Deus, se nós entendêssemos que toda a questão do abuso está linkado com o fato de eu não me entender como um filho, uma filha amada de Deus. Não é mesmo? Na psicologia nós falamos sobre fortalecimento do ego, né? Fortalecimento do ego, saber quem eu sou. E na nossa linguagem cristã a nossa identidade estar em Cristo. Quando eu entendo que eu sou esse filho, esta filha amada de Deus. Na verdade, quando a gente estava naquele webinar, teve uma pessoa que falou uma coisa tão linda. Era uma senhora casada com esse pastor que a abusava, né? Ele não a tratava bem. E um dia caiu a ficha dele. Ele desce do púlpito e pede perdão para ela. E ele reconhece que ele era um homem abusador. Filho amado de Deus. Por ser filho amado de Deus, ele percebeu que a maneira como ele tratava a esposa não era condizente com o evangelho de Cristo. Então é tão lindo nós entendermos essa identidade, né? Não, quando eu sei quem eu sou, eu como homem ou eu como mulher, existe uma maneira diferente de pensar. Patrícia, mais uma aqui, de trás para frente. Como não permitir o abuso enfrentando medo? Como não permitir o abuso enfrentando medo? É complicado, né? Vai ter que enfrentar o medo. Não tem como não. Você vai ter que enfrentar. É uma relação de confronto, porque assim, como a gente falou antes, né? São relações de poder que se estabelecem. E existe uma crença de quem está usurpando do poder, quem está abusando da mulher, que ele tem a premissa do poder, que ele é maior, que ele é superior, que ele pode fazer aquilo. Então, se não tiver um confronto, não tem como não romper com esse ciclo, né? A perpetração da violência só é mantida por conta da crença da manutenção das relações de poder. Então, assim, enquanto eu creio que eu posso, que eu sou dono, que eu sou proprietário, que você é minha posse, não tem como não romper com isso. E aí, quando você se coloca... Pera um pouquinho, para. Tanto que todos os símbolos, né, das campanhas de violência contra a mulher é o quê? É a mulher mesmo. Com a mão assim. Sim. É o limite. E assim, colocar limite tem um preço. Vai ter um preço. E por isso que você tem que se calçar
né? De qual é sua rede de proteção, a hora que você vai acionar isso, né? Eu vou dar esse passo, porque tudo que a gente vai fazer, a gente vai ter que ter, sabe, nós temos que ter racionalidade também, né? Eu vou dar esse passo, com quem que eu posso contar, com quem que eu aciono? Sim. Eu aciono Sim. a GCM, eu aciono a segurança urbana, eu aciono o capelão, eu aciono a minha pastora, eu aciono o meu pastor. Você vai ter que ter uma rede de proteção, né? Para que você tenha respaldo na tua ação. Então, mas que você vai ter que fazer o confronto, e você vai ter que enfrentar o seu medo. É esse enfrentamento que você vai fazer que vai fazer você romper com o ciclo da violência. Que lindo. E é E, Patrícia? esse medo que é o impeditivo de você ter rompido até hoje. E eu li uma coisa muito legal também, na verdade, eu tenho lido e experienciado, que enquanto nós não temos esse grupo de apoio, enquanto eu não tenho esse grupo de apoio, eu não consigo sair desse relacionamento abusivo. Né? Eu não consigo. Eu preciso de ter um grupo de apoio, eu preciso de ter essa pastora nos celebrando. Nós temos as madrinhas, nós temos as prestadoras de conta, nós temos os padrinhos, os prestadores de conta, porque esse é o grupo que me apoia. É como se alguém está se afogando e e ela está com um pedacinho de pau, né? Do navio que se destroçou todo. Tá com esse pedacinho de pau, né? Que não vai durar muito tempo. Aí alguém fala, solta esse pau, vem aqui que eu tenho uma boia, solta esse graveto. Imagina que ela vai soltar, não sabe nadar, vai soltar o graveto como? Né? Então, ela precisa de alguém chegar perto dela com essa boia, não é mesmo, Patrícia? Aí ela sente a boia, aí ela solta o graveto. Mas ninguém vai soltar o graveto. Rô, toda dependência, nós somos feitos para depender de Deus. Toda dependência que não é de Deus nos gera problemas, né? Existem todas as palavras dependência no nosso contexto, ou é dependência química, ou é dependência psicológica, enfim. Mas as dependências nos trazem comprometimentos secundários, nos trazem comorbidades. Então, é uma droga. É viciante. Essas relações, gente, são viciantes. Por isso que a Rô falou do radar tantã, é viciante. Também tem efeito psicológico, também mexe em dopamina, também é viciante. Então, é por isso que existe uma necessidade. Quando alguém vai sair do crack, tem que ter apoio, tem que ter alguém, tem que ter, às vezes, até uma medicação para sair dessa relação de dependência. Então, da mesma forma de uma relação como essa, de um vínculo patológico, porque também é um vínculo patológico e uma dependência como outras dependências. Patrícia, finalmente a pergunta sobre... Deixa eu voltar essa aqui, depois a gente vai para as outras. Chegou. Poderia falar um pouco sobre a erotização precoce e abuso infantil? Né? Pensando no nosso dia especial que mexe com isso. É muito interessante. Vou falar da erotização precoce num contexto super importante que a gente, às vezes, fala muito pouco, né? Nós temos um universo de pornografia no mundo. Para vocês terem uma ideia, os acessos somados do Twitter, Instagram e Facebook, num dia, não correspondem ao volume de acessos a conteúdos pornográficos no Brasil. Uau! No mundo, perdão. No mundo, tá? Isso são dados de pesquisa. O que tem no componente pornográfico? O que é a pornografia? A pornografia é o retrato do sexo pela ótica completamente distorcida e objetificada da mulher. A mulher é alguém para ser possuída, para ser penetrada e para ser colocada de lado. Não existe relação afetiva, não existe envolvimento, não existe comprometimento, não existe vínculo amoroso, não existe nada. Existe coito. É isso. O que passou a existir nos conteúdos pornográficos de uns tempos é títulos como os seguintes: pai arromba a filha.
Uau. Mãe com a tendo relação. Títulos que sugerem incesto, títulos que sugerem estupro com vulnerável dentro do conteúdo pornográfico. Não bastasse o apelo que a pornografia tem em si de também violentar a mulher, sexualmente falando. Porque a gente tem, inclusive dentro de relações, dentro de casamentos, estupros acontecendo quando não é consensual a relação. Então, Rô, esses conteúdos estão sendo trazidos. Por quê? Porque quando você acessa esses conteúdos pornográficos, você acessa o mesmo lugar no sistema límbico que a cocaína acessa. Sim. E quando você usa demais esse acesso, você vê sexo de homem com mulher. Ah, beleza. Mulher com mulher. Ah, beleza. Sugestão de pai com filha. Ah, ok. Sadomasoquismo. Tá bom. Era novidade, mas agora também já deu. Sexo grupal. Ah, tá bom. Ok. Já... O que vai incitando isso no universo das pessoas e de quem consome a pornografia? A web profunda, né? A deep web que é conhecida. E o que tem ali? Tem a comercialização de sexo com crianças virgens. Porque aí as pessoas vão passando de um processo de o sexo natural, o sexo entre homem e mulher, para sexos pervertidos. E dentro da perversão, não me interessa mais as perversões normais. Eu quero alguma coisa que seja uma coisa angelical. Eu quero buscar alguma coisa um pouco mais puritana, porque tudo isso aqui está banalizado. São mecanismos que acontecem na mente do ser humano que são de uma coisa tão diabólica e que acontece daí o consumo, inclusive de comércio, de venda de meninas virgens no mercado negro, para serem consumidas por pessoas que são de altíssimo poder econômico. Então, é nesse diapasão que a gente está chegando com a pornografia. Por isso que é extremamente perigoso o que está acontecendo dentro do nosso território em relação aos conteúdos pornográficos. Para você ter uma ideia, Rô, nesse período de confinamento, a gente teve um aumento de uma produtora de vídeo que chama Brasileirinha, duplicou o número de assinaturas. Uau! Que tristeza. Duplicou o número de assinatura. E um site de sexy hot aumentou 25% o número de usuários. Ou seja, que tristeza. Nesse momento de pandemia, as pessoas estão se sentindo ociosas, em tédio, e ao invés de consumir alguma coisa que seja edificante, alguma coisa que... E aí, gente, para assim, estão consumindo pornografia. E dentro dessa pornografia, também tem conteúdos que envolvem a figura de crianças, a sugestão de figura de crianças. Podem não ser crianças, embora exista a investigação, porque existem possibilidades de terem filmes com crianças, sim. Mas existe a sugestão nos corpos infantis, para que haja desejos por crianças, para que haja distorção da mente das pessoas em desejar crianças. Então, assim, num dia como esse, que é emblemático, Rô, a gente sabe que nessa conversa aqui que a gente teve, durante 8 minutos, uma criança foi abusada. Sim. E 90% dos abusos acontecem dentro do ambiente familiar. E a gente vai lembrar de novo que a gente está num contexto de pandemia. Ou seja, as crianças estão
à mercê dos seus algozes, Uhum. em muitas Uhum. situações, Uhum. né? E a gente ainda não tem dados que digam que isso aumentou, porque como elas Uhum. estão à mercê dos seus algozes, os canais de denúncia, que seriam a escola, que seriam os lugares que elas frequentam, que elas falam, está acontecendo alguma coisa, ou que o professor ou que o educador pode observar alguma mudança de comportamento, eles não estão acontecendo nesse momento, né? Ou Uhum. se estão Uhum. acontecendo, está acontecendo sob o olhar e a supervisão de alguém que pode ser o próprio abusador, porque a escola está online. Como que ela vai Uhum. falar online que está acontecendo alguma coisa com ela, né? Uhum. Então, esse momento que a gente vive é extremamente preocupante também dentro deste universo. Então, tem muita coisa para a gente orar, para a gente pedir para a igreja se manifestar, para a gente pedir a Deus que a igreja de Jesus genuína se manifeste nesses dias, para a gente colocar também a nossa voz à disposição, para a gente não temer as retaliações e se manifestar como voz profética. Então, é esse universo que a gente vive. A gente está vivendo disso. E vocês acham que dentro dessas pessoas que consomem pornografia não tem gente que está dentro da igreja? Uhum. Alguém tem essa Uhum. ilusão? Porque eu não tenho. Uhum. Uhum. Patrícia, deixa eu contar uma coisa muito, muito especial. Nós temos, eu vou até providenciar esse vídeo, vou passar para você, Patrícia, você postar se você quiser. É nós temos um grupo no Celebrando que lida com compulsão sexual. E Uhum. para ser um facilitador, você precisa de ter lidado com isso, estar limpo cerca de 1 ano e poder partilhar o seu testemunho. Tá. E, queridos, os testemunhos que nós ouvimos destes homens, alguns deles líderes de igreja que não podiam falar sobre o assunto. Quando Tá. eu não falo, isso fica escondido e Satanás tem um poder sobre aquilo. Mas é tão precioso quando a igreja providencia um lugar para que Uhum. quem realmente quer lidar com isso tenha um lugar em que ele é ouvido, em que ele é olhado, em que ele é visto como um filho amado de Deus que está lidando com a Uhum. pornografia. Tem 2 perguntas aqui que está ligado com isto, sobre qual é o nosso papel. Por exemplo, estamos num grupo, tem um grupo de apoio. Esse grupo de apoio, ele não é, nós não tem 5 diretrizes e uma delas, quem está ali não é anonimato, é Uhum. anonimato, mas ele partilha o que acontece. E tem esse testemunho que eu vou providenciar para a gente de um servo de Deus que viveu nessa vida durante tanto tempo, querendo sair, mas não sabia como. Não sabia como, porque não podia falar para ninguém, né? Porque nós fazemos juízo dessas pessoas, não é? Mesmo que a pessoa esteja nós temos dificuldade, né? Nós pensamos no abusado, mas nós nunca pensamos no abusador como sendo um filho amado de Deus Verdade. também, se ele quiser trabalhar. Queridos, queridas, Deus tem feito coisas lindas, porque estes abusadores, uma vez que a ficha cai, uma vez que ele tem um padrinho, uma vez que ele confessa, ele vai poder ser bênção na vida de muitos outros abusadores que acham que não tem como sair, que acham que não Uhum. tem como sair. Então, existe grupos, e uma coisa, Patrícia, que eu percebi, que o número de acessos também à pornografia aumentou de um número exorbitante nessa pandemia, nesse isolamento. Porque os conteúdos das pessoas estão vindo. Né? Os Sim, conteúdos estão vindo e elas exatamente. não sabem. Então, a pandemia ela não é a razão, ela só está Uhum. trazendo o que estava já dentro das pessoas, não é mesmo? Ela está trazendo os Exatamente. conteúdos. Quem usava pornografia um pouquinho está usando muito. Aquele que abusava levemente está abusando muito. Então, é um momento, queridos, uma coisa que é muito claro para mim, é um momento em que as pessoas estão tomando, estão percebendo o que tem dentro delas e é um momento para trabalhar. Porque um momento na história que não tem cinema para ir, não tem, não Exatamente. tem
não tem shopping para ir, não tem restaurante para ir, não tem jogo de futebol. Então, todos os entretenimentos, tudo que a gente usava para não lidar com a dor, não existe. Então, o que está acontecendo? Nós estamos lidando com essas questões. Por isso que eu estou tão feliz, Patrícia, sabe, estarmos juntas para dizer que tem um lugar onde as pessoas podem falar, dar nome, né? Não, tem um lugar. O pastor Gilberto está lá na sede da Comunidade da Graça, recebendo, e nós temos online, queridos. Dá para fazer suas partilhas. Eu agradeço muito a Deus pelo AA. Agradeço muito a Deus pelo AA. E eles estão, assim, triplicou também. É lindo o trabalho, mas é tão lindo porque o nosso poder superior tem nome. Chama Jesus de Nazaré. Nosso tem nome, queridos. Então, uma das razões que nós estamos aqui é para dizer que tanto o abusado quanto o abusador tem um lugar onde ele pode ir e falar, dar nome. Muitas pessoas passando pela questão da síndrome do pânico, pela depressão, né? Porque não tem onde ir. Então, tem um lugar onde você não vai ser julgado, um lugar em que você vai à medida do seu tempo. Ninguém vai mandar você fazer alguma coisa. Se você quiser dar parte de um abuso, alguém vai com você. Se você precisar da ajuda de alguém, alguém vai com você. Mas ninguém vai fazer você fazer isso. Porque muitas vezes acontece isso, né, Patrícia? A pessoa não está pronta ainda, né? Para dar o passo de ir. Então, lá ninguém vai te forçar a fazer alguma coisa. Então, procura no nosso Instagram, procura no Celebrando a Recuperação IBAB. Tem os lugares onde a pessoa pode ir, onde a pessoa pode falar. Eu acho que eu te cortei, né, querida? Imagina. Te cortei, Paty? Não cortou, não. Não, é super importante a gente falar, assim, é o apoio, né? É o substrato para a pessoa poder tomar atitude, né? Isso. Senão fica muito... Senão é muito retórico, né? A gente fala assim, ó, retórico. Não pode, a violência é isso, a violência é... Mas aí, como que você faz, né? Que estrutura você dá para a pessoa poder falar assim, e agora? O que eu faço? Não, o que eu faço? Tem como fazer, a gente está aqui, mesmo os meus canais, gente, o meu direct, você pode me procurar, eu vou encaminhar você, nem que seja, dependendo do teor, vai ser para o Celebrando. Se você precisar de outra coisa, vai ser para um centro de referência especializado, psicólogo, mais específico. Enfim, mas o meu direct do Instagram também é um lugar para você fazer denúncia, para você buscar ajuda. Nós temos também a CPI da violência contra a mulher, que está funcionando na Câmara, que eu também sou membro. Lá também você pode fazer o seu relato. É importante também a gente trazer, levantar esses dados, mas o mais importante de tudo é a gente não ficar calado. A gente não fechar a boca diante disso, porque isso é aviltante ao reino de Deus. Não é questão só, gente, de direitos humanos. Tem muita gente que tem antipatia por isso, né? Mas o maior garantidor de direitos humanos foi Jesus Cristo de Nazaré, viu? Que deu a voz e defendeu o órfão, a viúva, o estrangeiro, a mulher, o pobre, o despossuído. Então, assim, se alguém é contra direitos humanos, está quase contra o evangelho de Jesus genuíno. Mas, ok, se tem antipatia, não tem problema, a gente muda o nome. Mas, assim, a questão é, isso avilta a proposta do reino de Deus, os valores do reino de Deus, a agenda do reino de Deus. Porque isso é extremamente caro. Ele não veio. A gente tem em cada um de nós, a mulher sendo cristã, não sendo cristã, isso é o de menos. Ela tem a Imago Dei. Ela tem a marca de Deus na vida dela. Ela tem um valor inestimável aos olhos de Deus. Ela é preciosa, ela é querida. Não importa o gênero, não importa a raça, não importa o credo, não importa nada disso. Deus deu a ela, por ela, a vida do filho dele, que não tinha nenhum pecado. A coisa mais preciosa que ele tinha, ele deu por ela. Então, que lindo! Não nos cabe o julgamento no atendimento, no acolhimento, de jeito nenhum. Nosso papel é estar ali, acolher
e impedir que uma injustiça, que uma morte Uhum. aconteça por Uhum. conta de pensamentos, de Uhum. cultura, Uhum. de pensamentos seculares, que não Uhum. tem nada a ver com o pensamento que Jesus veio trazer, que ele encarnou quando ele veio falar assim, olha, essa é a face de Deus no mundo. Então a gente tem que combater isso. E Uhum. com graça, com assertividade e enfim, ele vai nos dar graça. Ele Precisa vai. dar, né, Rô? Sim, tem dado, né, Paty? Tem dado. Queridos, olha, tem uma coisa muito. São 3 perguntas, tá? Aqui. O abusador pode sentir culpa e arrependimento? Pode. Assim como ele também Com pode sentir certeza. remorso, Sim, né? sim, Existe sim. muita possibilidade dele sentir remorso. E independentemente dele sentir remorso ou não, se a gente conseguir levá-lo para um Uhum, acompanhamento, a gente pode lhe fazer com que ele sinta um real uhum, uhum, arrependimento, né? uhum, Mas, a princípio, por conta da característica, por conta da forma, do formato, do aprendizado, ele vai sentir remorso. Mas é uhum, importante, se conseguir levá-lo, olha, você precisa se acolher um pedido olha, você quer mudar? Você quer um tratamento? Você quer passar por uma conversa? Você quer passar por um... Se aceitar, gente, quem somos nós para falar assim, uhum, não, ó, abusador não tem vez. Esse aí uhum, tem que ir para cadeira elétrica. De jeito nenhum. uhum, De uhum, jeito nenhum. Todas as uhum, pessoas são recuperáveis, uhum. né? Que lindo, Então que a gente lindo. tem que também oferecer essa opção para ele também. E, na verdade, queridos, deixa eu compartilhar com vocês um pensamento que foi tão forte que veio à minha mente. Acredito que o Espírito Santo de Deus trouxe. Pensarmos que não tem nada que faça com que Deus me ame mais ou me ame menos. Né? O amor de Deus É ah, graça. não tem como eu servir mais a Deus para ser mais amada por Ele, e não tem um pecado que eu faça que vai fazer com que Ele me ame menos. Então, Deus ama o abusador também. Deus ama o abusador. No momento, e eu falo isso com todo respeito, né? Porque muitos de nós que estamos nessa live hoje passamos por abuso, então eu faço isso com muito carinho, eu faço isso com muito respeito a nós que fomos machucadas, que fomos abusadas, a vocês homens que também passaram por abuso, que também passaram, mas Deus ama o nosso abusador e Ele quer resgatá-lo tanto quanto quer nos resgatar. Porque esta é a graça. Essa graça é Sim. escandalosa. Essa graça é escandalosa. Então, você não precisa ter contato com o abusador, você não precisa voltar ao relacionamento. Isso não Exatamente. tem. Não, isso. Gostar, amar a pessoa tá com fome, manda alguém dar de comer, tá com sede, manda alguém dar de beber. Você não precisa. Mas você pede a graça de Deus na vida dessa pessoa. Você pede a graça de Deus na vida dessa pessoa. E é um processo. Isso não é da noite pro dia, não, viu? Não é não, Patrícia? Não é da noite pro Não. dia, não. Tá tudo bem? Não, é um processo. E Deus respeita o nosso Sim. processo. Claro, Mas, gente. Primeiro você quer tacar na né, parede, né? e isto Para ver se primeiro, a né? gente Vai é pro outro humano. celebrando. Vai pro Sim, outro celebrando. Vai pro sim. outro Vai para celebrando. Não vai celebrando no meu, não. vai para celebrando a triturar a carne. A gente é humano, nós somos assim. A gente tem que assumir os nossos sentimentos. Isso é Sim. importante. É muito Uhum. importante você dar nome aos sentimentos. Olha, Uhum. estou com raiva, estou com Uhum. ódio, estou com não sei o quê. Sim. Você precisa dar nome. Porque quando Uhum. você nomeia os sentimentos, você vai lidando com os sentimentos, eles vão ficando atenuados. E você vai Uhum. falando com Deus e Deus vai derramando graça, vai derramando paciência, vai derramando benignidade sobre você. E você vai vendo Uhum. assim, espera um pouquinho, que oportunidade essa pessoa teve de ser diferente, Uhum. né? Uhum. Não é? Os homens que a gente Olha. convive, que oportunidade eles tiveram de aprender diferente? De que forma eles Uhum. saíram? Como que eles Uhum. seriam outros homens?
né? Não é? Então, assim, se a gente tem também um dedinho de misericórdia e de atenção a esses detalhes, a gente, opera um pouquinho, como que a gente pode fazer, né? Alguém está falando do livro A Cabana. A Cabana é maravilhoso, né? A Cabana Não é faz a não? gente... Nossa! Coisa linda, né? Ô, Muda, Patrícia, reverte todas essas coisas, essa não é não? cultura, essa lógica, né? Do é homem, Né? do gênero, Deus é homem, o espírito é não E o sei o Espírito quê. Santo é uma negra. Exatamente, né? Não tem gênero, né? A Trindade não tem gênero. Então, assim, Né? mas isso é muito bonito. A gente dá oportunidade, porque a gente também está passando por um processo, né, Rô? A gente está Não mudando é a nossa não? cabeça, Sim, né? Nós e é fomos lindo. criados, assim, a menina lava a louça, arruma a Uhum, cama, e o filho vai uhum, jogar bola, não precisa fazer nada em uhum, casa. Eu fui criado uhum, assim, mas eu não penso uhum. mais assim. Minhas filhas não pensam Graças a Deus. assim, né? Mas assim, mas eu fui criada assim. Então, como leva tempo para você romper com uma cultura. Então, a gente também tem que ter a mesma paciência, a mesma misericórdia para que eles Isto. rompam, né? Olha, o último nome aqui é Brito. Giaraújo Brito. Vocês podem divulgar alguma ajuda ou conteúdo direcionado para trabalhar homens abusadores, principalmente agora na pandemia? Temos sim, Brito. O Celebrando a Recuperação. Uhum. Entre, dá uma olhadinha no meu Instagram. Lá tem o link do Celebrando. Se você quiser na segunda-feira, vai ser na Comunidade da Graça. Se você puder na quarta, vai ser na IBAB. Na quinta, na IMEL. Aí eu sei também que tem na Penha. E uma coisa também para mencionar aqui, nós temos Celebrando para os teens, queridos. O Jorge, que está aqui na nossa live, que fez a pergunta, uma das perguntas, nós temos o Celebrando para os Teens, e tem sido bênção. Olha Um que lugar fenomenal. onde os nossos adolescentes podem dar nome, tem tempo de partilha, eles Olha. abrem o coração. É muito lindo. Então, Brito, tem sim. Nesse lugar, não importa se você é o abusado ou abusador, você é Isso não. respeitado, você é amado, você tem o seu tempo de partilha. Eu acredito que é o Evangelho de Cristo, viu, Patrícia? Eu amo Uhum. esse trabalho, porque é o Evangelho de Cristo. Porque fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobre. ah, vem- Carregados. E isto, eu e vos eu vos alivarei. aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de Olha coração. essa Porque o narrativa. meu fardo é Olha leve, só. o meu O jugo que é Jesus suave. é? Jesus é manso e humilde. E humilde. Não é lindo isso, queridos? E Ele é aí, o manso e Evangelho, humilde. E ele isto. era homem, ele se fez homem. Então, assim, Uhum. essa é a masculinidade. Né? Então, Que assim, lindo, né? quantos exemplos a gente tem? Então, toda a narrativa a gente tem que prestar muita atenção. Então, por isso que eu falo que quando a gente começar também a estudar as escrituras, a mergulhar nas escrituras, a olhar o exemplo de Jesus, a mergulhar nisso por iniciativa própria e pedir a Deus a Uhum, revelação do Espírito, a gente uhum, também vai ter um outro entendimento e vai uhum. ajudar muito também nas nossas comunidades, nas nossas igrejas. A Edith daqui, Patrícia, eu amo o grupo da Comunidade da Graça, sabia, minha irmã? Eu amo esse povo. A Edith está crescendo celebrando lá, é lindo Ai, coisa ver. O boa. Flávio, o Edith, então tem Ermelino Matarazzo também, eu não sei. Tem Edith já online, eu sei Ai, que que coisa ali na boa. sede tem. Aí, tem mais 3 perguntas aqui. Olha, por que algumas pessoas que foram abusadas mantêm convivência com o abusador e vivem como se nada tivesse acontecido? Boa pergunta, né? Essa é a resposta. Deixa eu fazer essa eu consigo. Eu Pode, combinei assim com a pode, Patrícia, que ela pode, sempre vai. responder as perguntas mais difíceis primeiro. Pode, Essa vai. aqui eu acho que eu sei a resposta. Então eu vou falar. Vai aí, Rô. Você tem mais prática que Olha, eu. não, tenho não. Algumas pessoas que foram abusadas e mantêm a convivência com o abusador e vivem como se nada tivesse acontecido, é uma defesa. É uma defesa do ego delas. A dor foi tanta que ela muitas vezes fala: não foi nada sério. Porque ela não consegue dimensionar essa dor. Nós não sabemos se na infância dela ela passou por abuso.
Porque é uma criança que muitas vezes é espancada, que é batida, que o pai ou um cuidador a trata com desrespeito, é a forma dela ser amada exatamente, infelizmente, com abuso. Então, para ela, o abuso é amor. Ah, tem essa troca satânica na cabeça dela. Então, muitas vezes, ela continua no relacionamento abusivo porque ela não se dá conta, ou não, a dor de se dar conta de que é um abuso é muito grande. Então, isso pode ser uma das razões de uma abusada ou de um abusado continuar sendo abusado e achar que tá tudo bem. E é muito interessante que nós, no processo terapêutico, e mesmo celebrando, nós não convencemos essa pessoa. Nós oramos por ela, mas nós esperamos o Espírito Santo de Deus trabalhar no coração dela, esperamos isso maturar. Porque se nós, abruptamente... deixa eu dar um exemplo. Eu atendi... sei de um caso de uma pessoa que passou por uma situação, era uma daqueles acumuladores, acumulava coisa. Ficou doente e aí tiveram que arrumar a casa dele porque ele voltaria para casa e o grupo da igreja foi lá, arrumou a casa para que quando ele chegasse estivesse limpinho. Falar bem rapidinho com o nosso tempo. Queridos, quando ele chega em casa e encontra tudo arrumadinho, ele tem um surto psicótico e nunca mais volta. Aquela bagunça que ele tinha uma razão de ser. O fato de ter sido abruptamente arrumado, ele se perdeu, ele nunca mais voltou. Então, nós temos responsabilidade com a vida de uma pessoa. Aqui eu escrevi uma coisa interessante, e eu acho que eu não falei. A pessoa, deixa eu falar aqui, quem não denuncia também violenta. Né? Legal isso, Patrícia? Exato. Quem não denuncia também violenta. Então, se a mulher está sendo abusada, se o homem está sendo abusado, se um velho está sendo abusado, um ancião está sendo abusado, se uma criança está sendo abusada, nós precisamos falar. Nós precisamos denunciar, sim. Mas nós precisamos ter muito cuidado com a pessoa. Porque às vezes a pessoa precisa daquele abuso para sobreviver. Então a gente tem que... Juntamente com a denúncia, nós precisamos cuidar da mente dessa pessoa. Certo, Patrícia? Nós precisamos caminhar. Ela precisa entender que aquilo ali era um abuso. Com certeza. Tem mais 2 perguntas e tem 10 minutos. Como proceder em casos de confissão... perdão, Patrícia, tem mais alguma coisa para falar sobre isso que eu falei? Essa pergunta. Respondi bonitinho? Aprovado? Claro. Tá aprovadíssima, Rô. Que legal, que legal. Como proceder em casos de confissão de abuso em um grupo de apoio, já que é crime? Como aconselhar um abusador que confessou o abuso? Como proceder em casos de confissão de abuso em um grupo de apoio, já que é crime? Eu vou dizer como a gente faz no Celebrando, tá bom, Patrícia? E, por favor, eu quero que você depois fale também. Ali no Celebrando, queridos, quando alguém confessa alguma coisa... É como se ele estivesse confessando para o padre. Então, nós respeitamos. Tem 2 situações que nós abrimos. A primeira situação, quando a pessoa quer tirar sua própria vida, ou a vida de alguém. Nós não podemos simplesmente dormir com um barulho desse. E nós procuramos o líder do Celebrando, nós falamos no pastor e tudo mais. E quando há pedofilia, quando há um envolvimento... Um pedófilo que confessa, então nós falamos com ele que é uma situação em que nós precisamos cuidar da situação. Mas fora isso, nós respeitamos a partilha do outro e nós entendemos que vai ter o tempo em que ele vai falar. Né? Quando há questão de abuso, tirar a vida de alguém, machucar alguém ou machucar a si próprio, nós falamos sim. Quando tem pedofilia, nós falamos sim. Fora disso, nós respeitamos, é como se ele estivesse falando com o padre. Então, fala um pouquinho sobre isso, Patrícia, por favor. Bom, aí eu acho que existe um entendimento e um funcionamento do Celebrando que também deve ser respeitado. Mas, por exemplo, dentro do contexto de atendimento da coisa pública, quando se fala de qualquer ordem de abuso, ele deve ser denunciado. Aqui a gente está falando de abuso tanto com relação à mulher, e também com relação à criança, né? Lembrando que crime contra a criança não tem prescrição, tá?
Abuso sexual contra criança e adolescente não tem prescrição, não prescreve. Geralmente, os crimes prescrevem, né? Passam 5 anos e está prescrito. A pessoa está isenta daquilo que ela cometeu. Mas o crime contra criança e adolescente sexual, ele não prescreve. Então, pode ter passado 40 anos. Se você encontrar alguém que falou assim, olha, eu abusei de uma criança, é passível de denúncia e, inclusive, de pena de detenção, de sanção penal. Então, a escuta, nesse sentido, tem que ser técnica e denuncista. No nosso caso, no nosso atendimento. Então, o que acontece que é mais difícil, o que é mais difícil é você ter a parceria das pessoas, se bem que está mudando também, na pandemia mudou muito, teve um aumento de 440% de denúncia via Twitter no território nacional de denúncia de violência contra a mulher, agora na pandemia. Por quê? Porque antigamente você não poderia denunciar um vizinho, né? Vocês lembram que a lei favorecia o flagrante. Tinha que ter um flagrante. Agora o flagrante com a Maria da Penha não existe mais. Desde que quando você chegue na casa da pessoa, ela fala assim, realmente eu fui vítima. Ela tem que concordar, ela tem que confirmar o fato. Né? Se ela falar assim, não aconteceu nada, aí não tem o que fazer. Mas não precisa mais ter o flagrante para você configurar o crime de violência contra a mulher. Então, isso também tem facilitado bastante, porque os vizinhos também têm denunciado. Quando alguém ouve bater, xingar, barulho de gente contra a parede, as pessoas estão chamando a polícia e denunciando. Então, isso está mudando por conta das campanhas, por conta da conscientização da população, está havendo mais denúncia. Então, nesses casos, também está tendo um aumento maior de medidas cautelares e de prisão. Então, no nosso entendimento, Ru, no atendimento da coisa pública, eles são denunciados. Perfeito, perfeito, excelente. Queridos, que noite gostosa foi essa? Patrícia, 2 horas com esse povo querido. Olha que delícia! 2 horas com esse povo querido. Todos santos vocês, gente. Todos santos. 11 horas da noite e nós falando desse assunto difícil. Mas é porque é muito bom, é muito elucidador mesmo, né? E tem muita demanda, tem muita gente sofrendo. Muita demanda. Isso. E lindo o fato dessa noite ser exatamente a noite que fala sobre a questão do abuso. O dia, né? O dia. Então, eu queria agradecer, Patrícia, pelo esse tempo tão precioso que você carinhosamente deu para cada um de nós. Pensa em 100 pessoas e você dá 2 horas para 100 pessoas, tá bom? Pensa nesse sentido. É isso aí. Lindo quando a gente pensa dessa forma, né? Exatamente. Muito obrigada. Eu queria agradecer cada um de vocês que participaram dessa live. A nossa oração é que não tenha sido somente informação, mas que tenha uma coisa específica que cada homem pode fazer, cada uma de nós, mulheres, podem fazer. E eu queria terminar de novo com a figura de Abigail. Quero terminar falando sobre essa mulher, que era casada com, posso falar, né? Desculpe aí, um traste. Como um homem horroroso. Mas ela não perdeu a beleza. Ela não perdeu a beleza. Lá atrás, lá no Velho Testamento, onde mulher não tinha valor, onde mulher não era contada, onde mulher ela só procriava. Mas esta mulher, que não tinha uma delegacia da mulher para falar sobre os abusos, que não tinha uma igreja, se tivesse, ia ser a favor do marido dela. Exatamente. Né? Ia ser a favor do marido dela. Ela conseguiu, com a ajuda de Deus, manter a integridade física, moral e, sobretudo, ela conseguiu manter uma integridade emocional, queridos e queridas. Neste momento, em tempo, nós temos muito mais ferramentas. Nós temos muito mais ferramentas, mas nós precisamos daquele coração. Não sei, faz sentido, Patrícia? Nós temos as ferramentas,
mas nós precisamos manter um coração belo. E nós não somos o resultado do abusador. O abusador, ele não tem poder sobre a nossa vida emocional. Ele não tem poder, a não ser que nós demos para ele. Amém. Então, podemos até passar por uma vitimização física, mas a alma só vai tocar se nós permitirmos. Porque nós temos esse pai, né, Patrícia? Nós temos esse pai amado. Nós temos esse Jesus de Nazaré, que é gentil, que é cavalheiro, que é manso e humilde, que é o nosso pai. Então, nós terminamos essa live hoje à noite, agradecendo a Deus por cada um de vocês, homens, obrigada por estarem conosco. Mulheres, obrigada por estarem conosco. Patrícia, obrigada por nos elucidar tanto desse assunto. E nós vamos ser diferentes, nós vamos caminhar diferentes. Mulheres e homens com a cabeça erguida, sabendo que ninguém pode nos machucar, porque nós temos nosso Pai, nosso poderoso Pai. Quarta-feira, celebrando às 20h30. Tá bom? Quarta-feira, segunda-feira no Hermelino Matarazzo e quinta-feira ali na Imel de Diadema. Boa noite, queridos. Boa noite, gente. Boa noite, Rô. Obrigada. Deus abençoe. Obrigada, Patrícia. Muito obrigada, querida.